boa noite. Vamos ver se as pessoas vão chegando. Olá, boa noite. Hoje teremos uma noite muito especial, um convidado muito especial, que já entrou aqui, já eu vou chamá-lo. Queria agradecer pela generosidade de ceder um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre a abordagem cognitiva da ansiedade. O Dr. Irismar Reis de Oliveira é professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal da Bahia, é terapeuta cognitivo pelo Beck Institute, é membro fundador da Academy of Cognitive Therapy e membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, é criador da terapia cognitiva processual e fundador e diretor do Triad-Based Cognitive Therapy Institute nos Estados Unidos. Então, mais do que capacitado para falar sobre qualquer assunto que diga respeito à ansiedade, e eu não vou perder tempo e já vou chamá-lo. Boa noite, espero que já esteja me ouvindo. Olá, boa noite, Irismar. Então, esse é um prazer enorme estar com você, mas você Prazer, esqueceu... Ave Maria, prazer meu. Eu acho que você se esqueceu de botar no meu currículo uma coisa muito importante. Eu sou conquistense. Sim, conquistense. E foi meu professor de psicofarmacologia, foi outra coisa que eu esqueci de falar. Antes dessa terapia cognitiva toda, tinha uma psicofarmacologia antes. E foi a época que você foi meu professor. Pois é, Depois essa é disso, eu uma... peguei o final já na transformação para cognitiva quando eu estava no mestrado. Pois é, essa foi uma parte importante aí da minha história, né? Na época em que, eventualmente, a psicofarmacologia fazia parte da, assim, eu diria, quase que total do meu trabalho, porque eu dava cursos disso aí também. Até, inclusive, Sim. faz parte do início da terapia cognitiva, foi exatamente a partir da psicofarmacologia, por incrível que pareça. Sim, foi. Eu me lembro que tinha inclusive uma participação, acho que teve o livro Doutor Stahl, e aí era, né, a gente tinha você estava bem na psicofarmacologia e de repente apareceu já com a terapia cognitiva. Conta pra gente como é que foi isso, Irismar? Como foi essa passagem? Pois é, essa passagem é assim, olha, se a gente considerar que a minha formação em psiquiatria começou, digamos aí, na segunda metade da década de 80, e que eu aprendi psiquiatria, eu tinha uma intenção de ser psicoterapeuta. Quando eu comecei a fazer psicoterapia, o meu objetivo, na realidade, quando eu comecei a fazer psiquiatria, o meu objetivo era ser psicanalista. E eu fui para a França aprender psiquiatria, mas também me inscrevi na universidade para aprender psicanálise. E eu continuei uma formação aí durante alguns anos no grupo lacaniano lá, no grupo lacaniano da Paris 8, até eu tive de fazer uma... Porque, para mim, assim, olha, fazer bem a psiquiatria clínica, fazer bem a psicanálise, eu tinha uma certa dificuldade. Quer dizer, olha, eu tendi talvez investir mais em uma. E foi aí que eu escolhi a psiquiatria clínica, até porque eu já fazia parte do departamento de farmacologia quando eu fui. E eu voltaria para esse departamento. E então, como psiquiatra clínico, voltei psicofarmacologista e ensinei psicofarmacologia durante aí uma década e meia. Foi por acaso, exatamente dando o curso de psicofarmacologia, que eu conheci a terapia cognitiva, porque eu estava no Rio Grande do Sul fazendo isso, dando um curso de psicofarmacologia. Foi nesse momento que o pessoal do Instituto Beck, que é o criador da terapia cognitiva, estava lá em Porto Alegre ensinando. E a pessoa que estava organizando o curso me convidou, e eu, a essa altura, me perguntei assim, da terapia cognitiva, eu já ouvi falar disso. Em algum lugar? Bom, em algum lugar, mas não sei o que é. E foi ótimo, porque foi paixão à primeira vista, porque eu acho que nesse momento eu consegui encontrar uma forma de psicoterapia que não contrastava. Isso, eu não sei se é assim para todos, mas em princípio
quando eu aprendi as técnicas da terapia cognitiva, eu dizia, olha, eu posso fazer isso no meu consultório psiquiátrico. Eu posso ensinar essas técnicas para o meu paciente, aquele paciente que eu prescrevo. E aí fazer essas duas coisas foi muito bom, porque isso foi me dando, digamos assim, um retorno às origens. Aquela sensação de que eu poderia oferecer algo mais ao paciente. De psicoterapeuta, né? Eu poderia, digamos assim, colocar minha competência de psiquiatria clínica e de psicofarmacologista e ainda assim ensinar para o paciente a utilizar técnicas que, de alguma forma, potencializavam esse efeito. E foi assim que eu me tornei terapeuta cognitivo e mais tarde ainda, fazendo as modificações da técnica, eu acabei criando a terapia cognitiva processual. Que maravilha, que maravilha. Irismar, fala um pouquinho pra gente, assim, entraram já algumas pessoas aqui, mandaram beijos de conquista, inclusive. Fala um pouquinho pra gente da ansiedade, o que é ansiedade, né? Eu fui olhar, inclusive, hoje, assim, no Google agora um pouquinho antes de entrar, e a busca pela palavra, assim, como lidar com a ansiedade, a frase como lidar com a ansiedade teve um aumento nos últimos 7 meses de 5.000% em relação uma loucura. aos anos. Exatamente, né? É uma loucura porque nós estamos vivendo um tempo, digamos assim, sem precedentes, né? Todos nós sabemos, ou seja, nenhum de nós já teve essa experiência de viver essa espécie de laboratório, de experimento. Quer dizer, é o maior experimento do mundo, que vai se aprender em termos de comportamento depois disso aí, realmente vai ser muita coisa, né? Sim. E aí, então, veja bem, a ansiedade, ela aumentou muito, da mesma forma que outros sintomas aumentaram. E é importante que a gente saiba o que é a ansiedade e que a gente não confunda muito, porque as pessoas às vezes confundem ansiedade com medo, com preocupação, e essas são coisas diferentes. Ou seja, normalmente, quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando de algo que a gente antecipa. Ou seja, nós estamos, de alguma forma, prevendo algum tipo de ameaça. Ou seja, quando a gente antecipa a ameaça, a gente tem esse sentimento de ansiedade. É um pouco diferente do medo, porque o medo já é uma reação que nós temos diante de um perigo iminente. Enquanto que a ameaça, a ansiedade, ela é mais vaga. É algo que a gente está projetando para o futuro. E o medo é alguma coisa mais imediata. Por exemplo, se eu apareço diante de um cachorro bravo e ele está ali adiante, eu tenho medo. É algo muito mais forte. E tem digamos assim, uma outra palavra que diz respeito à preocupação. Preocupação é quando, de alguma forma, eu tento reviver e me preocupo e, digamos, e rumino determinadas coisas. Então, ela é muito próxima da ansiedade. Mas uma coisa que talvez as pessoas às vezes nem sempre entendem é que eu posso me preocupar exatamente para diminuir minha ansiedade. Ou seja, eu me preocupo com isso porque se eu me preocupar eu consigo resolver e minha ansiedade vai diminuir. Certo? É muito difícil você resolver ou não viver essa ansiedade agora desses tempos de pandemia, né? Porque tudo é incerto. Você tem um inimigo que você não conhece, ele é microscópico. E esse inimigo, você não sabe de onde ele vem, ele pode vir de um filho, ele pode vir do esposo, ele pode vir de uma pessoa próxima, ele pode vir de qualquer lugar, ele pode vir ou ele pode estar em um lugar onde você vai e você nunca sabe. Então isso traz muita ansiedade, é o que está acontecendo com as pessoas. Né? Então, por isso essa busca, ou seja, aumenta porque as pessoas querem saber, olha, como é que eu posso lidar com o medo, como é que eu posso lidar com essa ansiedade, como é que eu posso lidar com essa preocupação que eu sinto nesse momento. Né? E a necessidade de se isolar, né, que colocou em xeque assim, muita coisa da vida, né, de algumas pessoas. É interessante porque nós, psiquiatras, normalmente, nós tratamos a ansiedade expondo as pessoas. Então, porque é importante que as pessoas saibam também que existe a emoção, a ansiedade, o sentimento, mas existem também os transtornos, ou as doenças psiquiátricas que se caracterizam por ansiedade. Então, eu posso ter, por exemplo, transtorno de pânico. Transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Né? Eu tenho preocupações com aquilo que acontece frequentemente no meu corpo e eu tenho medo de não ter o socorro em determinado momento. Então eu tenho também, por exemplo,
transtorno de ansiedade generalizada. E o que é interessante é que o que mais caracteriza transtorno de ansiedade generalizada é exatamente a preocupação. Se você for ver, por exemplo, todos os itens para você ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, é justamente a preocupação com algo que pode acontecer. Sim. E você tem ainda os transtornos de ansiedade caracterizados pelas fobias, né? Fobias específicas, fobias, ou mesmo fobia social. Cada uma dessas tem suas características. E agora nós estamos diante de uma, digamos, da ansiedade aumentada em função de um inimigo que está aí, que a gente não sabe quando é que ele vai, quando é que vai ser resolvido, né? Apertaram um pause e a gente não sabe. Não sabe, que até vão. porque tem muita coisa acontecendo, tem coisas que estão acontecendo no mundo da política, tem coisas acontecendo na economia, ou seja, são Sim, pessoas que sim. estão perdendo emprego, né? São Sim. pessoas que estão perdendo entes queridos, né? São pessoas que estão perdendo, inclusive, digamos assim, a esperança de que as coisas realmente melhorem. Então, tudo se Sim. mistura, né? Tá um momento muito complicado. Irisma, como é que a terapia cognitiva aborda a ansiedade? Como é que consegue ajudar, né? Explica pra gente como é que funciona, que eu acho que é Pois muito é, importante. uma das qualquer pessoa, não importa o que faça em termos de profissão, não importa o nível cultural dessa pessoa, tem um jeito da gente explicar para essa pessoa o que é terapia cognitiva e como é que essas coisas funcionam, ou seja, como é que a minha cabeça funciona. Eu, por exemplo, posso muito facilmente, mesmo que alguém nunca tenha estudado, dizer, olha, a gente pode separar 4 elementos, por exemplo, que fazem parte de um todo, mas se você conseguir separar o que é o acontecimento e o que é o pensamento que você tem sobre esse acontecimento. E na medida em que você tem um pensamento sobre esse acontecimento, você tem um sentimento ou uma emoção. E uma vez que você tem a emoção, você pode ter um comportamento. É claro que eu posso explicar isso, às vezes, numa sessão inteira, mas fica fácil para o indivíduo dizer o seguinte, ele compreender que se tem um acontecimento aqui e eu tenho um pensamento sobre esse acontecimento, esse meu pensamento ele pode estar perfeitamente correto, mas ele pode estar distorcido. Sim. E se eu aprendo a identificar um pensamento que está distorcido de um pensamento que é correto, eu já tenho o próximo passo, eu já posso de alguma forma interferir no que eu sinto. Sim. Então vamos imaginar que o acontecimento seja algo do tipo, olha, chegou alguém na minha casa nesse momento e aí eu fico, por exemplo, o acontecimento é esse, aí eu posso ter uma série de pensamentos do tipo, olha, e se essa pessoa estiver contaminada e se ela me passar a Covid? E aí eu posso eventualmente parar e analisar esse pensamento, ou seja, é claro, existe um risco, essa pessoa pode me passar o Covid, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso, por exemplo, usar a máscara, pedir a pessoa para usar a máscara, lavar minha mão depois. Na medida em que eu modifico a minha percepção desse evento, eu posso já diminuir minha ansiedade. Sim. Porque uma coisa é simplesmente um desconhecido aparecer sem máscara na sua casa. A outra coisa é você realmente modificar isso e ter algum certo controle. Com isso, você já modifica o seu comportamento. Então, você tem 4 elementos em um. Essa é a parte, assim, digamos, mais superficial e mais fácil da gente explicar o que é terapia cognitiva. Ou seja, cognição em si significa a minha percepção, o meu pensamento. E se eu consigo modificar essa percepção quando ela está distorcida ou errada, eu já modifico todos os outros elementos. Sim. E eu ganho algum controle sobre isso. Sim, até porque muitas vezes a gente vê, né, que alguns pacientes ficam querendo entender a causa, o porquê que eu pensei isso. E muitas vezes entender o porquê não leva a uma modificação do comportamento. E depois, veja bem, entender o porquê é alguma coisa que nem sempre a gente tem a garantia de que vai ter conseguido. Veja bem, na medida em que eu entendo, digamos, a minha percepção, às vezes isso tem muito mais força, porque se eu entendo a minha percepção e modifico essa percepção, eu de alguma forma estou, digamos, modificando o que é o combustível
do meu sofrimento, que é, digamos, a própria ansiedade, ou é a tristeza, ou é a depressão, ou é o medo. E, consequentemente, eu posso fazer alguma coisa através da forma como eu me comporto. E nisso eu desacelero esse circuito que geralmente entra numa espécie de loop, né? Ou seja, na medida em que eu me apavoro, eu tenho um comportamento que é o menos adequado, que na realidade vai levar a acontecimentos que acabam reforçando tudo. E aí eu não consigo sair disso. Né? Então, se a gente puder resumir o que a terapia cognitiva faz, e aí a terapia cognitiva tem a processual tem algumas formas um pouquinho diferentes de atuar nisso, mas fundamentalmente o que a terapia cognitiva faz é dar para você as técnicas para você modificar e reestruturar essas percepções, que são as cognições. Os pensamentos são as minhas cognições, por isso que eu chamo isso de terapia cognitiva. Tá, ok? Então existem técnicas específicas que você, como paciente, aprende. E na E, claro que leva tempo e pode ser um pouco mais complexo, né? Irismar, como funciona, qual é a diferença, como é que surgiu a terapia cognitiva processual? No que é que ela difere da terapia cognitiva clássica? Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem de dizer, e o que eu costumo dizer e gosto de dizer, é que eu não criei uma terapia nova. Porque as pessoas dizem, olha, o Irismar é o criador de uma nova terapia. Não. A terapia que eu faço, que eu chamei de processual, é a mesma terapia cognitiva de Beck. É fundamentalmente baseada nela. O que na realidade eu fiz? Eu fiz foi dar uma estrutura diferente, modificar determinadas técnicas, criar algumas outras técnicas para facilitar o aprendizado dos pacientes, ou seja, o mesmo modelo e as mesmas coisas que Beck ensinou é também o que a terapia cognitiva processual faz. Agora, eu criei uma série de gráficos, eu criei uma série de técnicas que facilita isso para o paciente e, de alguma forma, facilita isso para o terapeuta também. Tanto que, de alguma forma, por exemplo, eu uso na terapia cognitiva processual muitas metáforas. E a principal metáfora que eu uso é justamente a metáfora da lei, a metáfora jurídica. E é por isso que ela é chamada de processual. Ou seja, primeiro porque ela foi inspirada na literatura em um escritor que eu gosto muito, que é muito complexo, que é Kafka, né? O Franz Kafka, que escreveu justamente o Processo. E uma vez tomada nessa inspiração do processo de Kafka, que era advogado, então passou a ser terapia cognitiva processual. E a outra razão é que nessa metáfora jurídica a gente faz verdadeiros julgamentos, ou seja, vamos imaginar que desses pensamentos, dessas percepções que eu falei há pouco, por exemplo, você tem um acontecimento e você tem uma percepção. Essa percepção, na realidade, tem um filtro interno. Esse filtro interno que a gente chama que é mais estrutural, que a gente chama de crença nuclear, que é exatamente a forma como você se percebe como pessoa. Então, eu posso me perceber como uma pessoa forte. Ou, em outros momentos, eu posso me perceber como uma pessoa fraca, débil, frágil. Isso vai fazer uma tremenda diferença, porque eu posso me perceber como fraco e isso, na realidade, não ser verdadeiro. E se eu tenho a possibilidade de colocar essa minha fragilidade em julgamento, eu posso, por exemplo, criar uma espécie de promotor. Estou falando aqui na metáfora jurídica. Sim, eu posso criar um promotor e eu me sentar numa cadeira como promotor e falar de mim mesmo. Digamos assim, olha, Irismar, ele é frágil porque ele ficou doente na semana passada. Eu sou promotor de mim mesmo. Irismar é frágil porque não só ele ficou doente na semana passada, mas teve dificuldade de se recuperar. E Irismar é frágil, e aí eu posso trazer várias razões que eu acredito, Irismar, que eu sou frágil por isso. Mas aí eu também me dou a possibilidade, ao colocar esse meu crime de fragilidade em julgamento, é que eu vou trazer uma defesa. E eu posso agora me sentar em uma outra cadeira e me dirigir e me referir a Irismar, dizer, olha,
talvez Irismar não seja frágil. Irismar, na realidade, eu tenho evidências do outro lado. Eu sou meu advogado de defesa. Eu tenho evidências do outro lado que Irismar não é frágil. Ora, de todas as vezes anteriores que Irismar ficou doente, ele se recuperou. Inclusive, ele ficou doente na semana passada, mas ele já está se recuperando agora. E aí eu posso trazer vários outros elementos que realmente colocam esse julgamento digamos, em perspectiva. E não só isso, eu posso levar o promotor novamente para desqualificar tudo que a defesa disse. Mas eu trago a defesa depois numa tréplica para responder e de alguma forma se contrapor àquilo que a promotoria interna diz. Na medida em que eu faço essa coisa várias vezes, eu vou entendendo esse mecanismo que eu utilizo e daqui a pouco eu digo, olha, Irismar, provavelmente, na medida em que eu estabeleço um outro espaço, que é o espaço dos jurados, eu vou avaliar tudo que foi dito pelo Irismar promotor, pelo Irismar defesa, e ver que essa promotoria cometeu muitas distorções. E que, frequentemente, de acordo com a técnica, a defesa comete muito poucas distorções. E aí eu posso chegar a um veredito final e provar que Irismar não é frágil ou não é tão frágil quanto. E aí o indivíduo próprio ele pode fazer a própria absolvição dessa acusação. Isso é muito interessante porque as pessoas entram e não é só essa técnica, não é? Porque frequentemente as pessoas pensam que a terapia cognitiva processual é só o processo. Não, o processo é apenas uma técnica da terapia cognitiva processual, mas existem muitas outras que ajudam o indivíduo a modificar suas percepções. Irismar, foi bom você falar isso, assim, porque muitas vezes a gente encaminha paciente para terapia, né? E quando ele volta e diz, não, eu estou fazendo que tipo de terapia? Estou fazendo terapia cognitiva. E aí eu pergunto, tá, e como é essa terapia? E aí, em alguns momentos, o paciente conta como, não com esses instrumentos que você está relatando, né? Então, assim, isso também é terapia cognitiva. Isso estão se apropriando do nome terapia cognitiva apenas porque está usando essa questão da cognição, mas sem usar os instrumentos. O que é que está acontecendo? Existem dois aspectos aqui que tem de ser avaliado. Primeiro é que alguns terapeutas dizem que fazem terapia cognitiva sem jamais ter tido um treinamento formal. Então, alguém pode ter lido sobre terapia cognitiva, mas ter lido sobre terapia cognitiva e, eventualmente, aprender algumas técnicas do livro sem passar por uma formação específica e sem passar por supervisão, a gente já pode questionar, né? Mas do outro lado pode ser verdadeiro também. Alguns pacientes, mesmo que o terapeuta esteja utilizando técnicas cognitivas, por exemplo, o terapeuta cognitivo pode chegar assim, olha, vamos avaliar as evidências que você tem sobre esse pensamento, de um lado. Vamos avaliar agora as evidências do outro lado. E a que conclusão você chega? Isso é uma técnica de terapia cognitiva que nem sempre o terapeuta está dizendo, olha, isso é terapia cognitiva, mas de alguma forma é. Por exemplo, alguns terapeutas ensinam o indivíduo a avaliar os pensamentos automáticos. Então é difícil você estar utilizando terapia cognitiva sem ensinar para o paciente o que são pensamentos automáticos. Eventualmente pode acontecer. É difícil você estar fazendo terapia cognitiva sem você ensinar para o paciente que existem distorções e que essas distorções têm nome e que os pacientes podem aprender essas distorções. Existem técnicas na terapia, por exemplo, que eventualmente você pode usar vantagens e desvantagens de um lado para depois realmente pesar determinadas coisas. Tudo isso é terapia cognitiva. Alguns pacientes têm dificuldade de dizer ou de descrever essas técnicas, embora elas sejam utilizadas, não é? Mas a maioria dos pacientes sabem quando eles estão utilizando terapia cognitiva, ou o terapeuta geralmente ele é bem específico quando explica para o paciente o que é terapia cognitiva. Até porque existe uma coisa na terapia cognitiva que a gente chama de conceituação cognitiva, ou seja, a gente ensina uma espécie de mapa para o paciente, onde ele aprende como é que a cabeça funciona, por exemplo, onde é que estão os pensamentos automáticos, ou seja, como é que esses pensamentos automáticos ocorrem, ou as crenças que eu falei. Então, os pacientes aprendem, às vezes, até a descrever a terapia.
paciente aprende, às vezes, a falar de coisas como pressupostos, os meus pressupostos. Isso é uma linguagem da terapia que mesmo pessoas que não estão, você não tem um nível cultural ou educacional muito, digamos assim, sofisticado, pode falar sobre isso e pode aprender sobre isso. Né? E isso é importante porque o indivíduo modifica a sua visão das coisas. Sim, sim, não depende de um nível de instrução, porque a linguagem pode Exatamente. ser adaptada, né, à realidade Até do porque, por indivíduo. exemplo, eu me lembro, eu costumo citar esse exemplo, quando eu voltei de Porto Alegre para a primeira vez e que comecei a praticar de alguma forma as técnicas de terapia cognitiva, eu contei isso para um amigo meu, que era também professor de pós-graduação. Aí ele falou, então você pode me ajudar, porque eu tenho 2 pessoas para lhe encaminhar. E ele me encaminhou a empregada dele, que estava deprimida, e me encaminhou uma pós-graduanda dele, que também estava deprimida. Assim, foi fantástico, porque com uma que eu atendia no ambulatório, eu utilizava uma linguagem, porque ela não sabia escrever, então eu é que tinha de escrever para ela. A outra era uma mestranda, mas era uma mestranda muito diferenciada. E aí, então, a linguagem que eu utilizava era uma linguagem completamente diferente. Isso foi tão interessante que foi a minha primeira publicação. Eu publiquei numa revista inglesa Que exatamente o maravilha, atendimento a essa pós-graduanda, que ninguém que nunca conseguiu maravilha. identificar quem era. Porque a gente modifica, né, Aham, Inclusive, que eu tinha maravilha. um professor que dizia, olha, eu vou adivinhar quem é. E aí começava a citar um bocado de nome. Ninguém nunca adivinhou Deixa eu quem era. dizer, eu acho que Ninguém eu nunca sei adivinhou quem quem era. foi esse professor, mas não vou entrar nisso, Pois não. é. E aí o que é interessante é que essa pessoa que não tinha nenhum nível cultural e que eu atendia no ambulatório, eu me lembro de uma vez fazer com ela o seguinte exercício, porque ela me chegou com uma problemática extremamente difícil, ela estava assim decepcionada e extremamente abalada por causa da escolha, digamos assim, de direcionamento sexual da filha, que ela não aceitava. E aí, então, ao invés de falar diretamente disso, eu coloquei para ela, olha, nós estamos aqui num ambiente que é o seguinte, eu queria que você entendesse que as pessoas têm visões diferentes. Então, eu queria que... Nós temos aqui uma pia. Você consegue me descrever com o maior número de detalhes possível essa pia? E foi interessante porque, de alguma forma, ela me descreveu a pia com a torneira e essa coisa toda e tal. E aí eu pedi para ela, então, agora, me descreva esse mesmo objeto e coloquei essa paciente num lado completamente diferente, em que ela via a pia em outra perspectiva. E aí, então, eu pude mostrar para ela que a visão que a gente tinha a respeito, por exemplo, da escolha sexual, por Uhum, exemplo, de identidade que o indivíduo realmente escolhe, vai depender muito da visão que a gente tem. Contei uhum, para ela como é que os antigos, por exemplo, os gregos, viam a questão da homossexualidade e tal. Foi muito uhum. interessante porque ia anotando essas coisas. Ou seja, ao final da terapia com essa paciente, ela levava para casa geralmente as coisas que eu anotava e foi muito interessante porque as duas ficaram bem da depressão mais ou menos ao mesmo tempo. Coisa boa. E alguns anos depois eu tive a oportunidade de encontrar ambas, nenhuma jamais Uhum, tinha recaído na depressão. uhum. E essa que eu atendia no ambulatório me disse, inclusive, o seguinte: eu ainda tenho as anotações, de vez em quando eu dou uma olhada nessas Olha anotações que coisa quando eu legal. preciso. Que Né? coisa boa. Fantástico, fantástico, Isma. Pois é. Me diga uma coisa, eu assisti seu workshop de pânico, né? Eu Ah, participei ok. do workshop. E eu vi você ensinando o paciente, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Às vezes a gente prescreve uma medicação, às vezes a gente atende um paciente, mas a gente não explica um mecanismo. Eu vi até em algum momento o Iris Map, psicofarmacologista, explicando como funcionava, né? A questão do sintoma ansioso, de uma crise de pânico, né? E o papel que isso faz para a vida do indivíduo, como que isso modifica a forma que ele se enxerga. Né? Eu achei isso bem Exato. interessante.
Esse é um né? aspecto muito importante da terapia cognitiva, Patrícia, que a gente chama de psicoeducação. A terapia cognitiva ela é muito psicoeducativa. Assim, uma das Uhum, primeiras coisas que a gente faz com praticamente qualquer transtorno é esqueça a terapia em si ou as técnicas. É muito importante que o paciente saiba com o que a gente está lidando. E os uhum, psiquiatras, às vezes, deixam de utilizar isso no seu potencial máximo, né? sim, Agora, você viu uma diferença ali, é a forma como nós psicoeducamos o paciente, ou seja, a forma como a gente faz as perguntas. Então, nós, psiquiatras, às vezes os terapeutas, psicólogos também, têm uma uhum, forma muito professoral de explicar as coisas. E essa forma, por exemplo, professoral de explicar as coisas, às vezes o paciente é como se estivesse tendo uma aula e a gente sabe que a aula se esquece. Tanto que sim, existem pesquisas mostrando que quando você tem uma exposição de alguma coisa, grande parte do que foi exposto você esquece. Então a gente utiliza uma linguagem que a gente chama de linguagem socrática, que é a gente faz perguntas e a gente leva o próprio indivíduo a descobrir as coisas. Tanto que você uhum, deve ter percebido que eu não dei uma aula explicativa sobre o que era o pânico. Na realidade, eu não. mostrava determinadas coisas e perguntava ao paciente. E ele foi aprendendo aos pedacinhos, não é isso? Ela, Isso, e no você caso, foi era uma investigando, na paciente. verdade, você foi investigando o nível de conhecimento para saber a partir daí que tipo de informação podia ser dada, né? Então, E assim, é muito partia dela. interessante, exatamente, que daqui a pouco ela própria está usando os termos técnicos. Eu me lembro que ela dizia assim, então quando acontece isso, eu percebo que a minha amígdala, e já falava da amígdala Isso, cerebral, não é isso? isso, Poxa, era a isso. primeira vez que ela estava ouvindo aquilo ali, de repente ela Uhum, já incorporou aquilo, né? sim, e A gente entendeu faz isso como com funcionava. depressão, a gente faz isso com pânico, a gente faz isso com transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, é muito importante que a pessoa realmente entenda exatamente o que está acontecendo. A partir de que idade, Irismar? Olha, terapia cognitiva ela se adapta a qualquer idade. Eu não sou Uhum, terapeuta de infância, mas eu sei que mesmo com idades de 5, 6 anos, quando o indivíduo, a criança já está começando a ter algum tipo de entendimento, claro, adaptando a linguagem, adaptando as técnicas. E se você me perguntar quais são as técnicas para a claro, infância, eu não conheço porque eu não sou terapeuta sim. de infância. Entretanto, eu adaptei a terapia cognitiva processual à adolescência. Tanto que normalmente, por exemplo, algumas vezes eu pego gente com 9, 10, 11, 12 anos de idade, eu não pego para ser psiquiatra dessas crianças, porque eu Sim. não sou psiquiatra de infância e adolescência. Uhum. Mas eu já ganhei uma boa experiência com adolescentes na parte de psicoterapia, porque eu fui para as escolas, adaptei a linguagem e fui ensinar terapia cognitiva processual para adolescentes na escola pública. E aí acabou se criando uma nova, digamos assim, um novo braço da terapia cognitiva processual, Que que é a legal. terapia para adolescentes. E que no caso da escola não é terapia, é treinamento, porque eu não estou lidando com pacientes, eu estou falando algo, Sim. fazendo algo preventivo, é isso? Uhum. Mas Sim. essa mesma linguagem para adolescentes eu uso no consultório também. E aí sim, a terapia cognitiva processual para adolescentes. Foi ótimo você falar disso da escola, assim, como fazer essa prevenção, né, em relação à terapia cognitiva, como trabalhar isso, né, exatamente na prevenção, né, tanto com criança e adolescente, né, no Pois caso é, adolescente. é difícil você trabalhar com crianças e adolescentes sem ser lúdico. Porque Uhum, o adolescente e a criança vão perder o interesse logo, logo, não é isso? Então, esse foi o uhum, primeiro desafio que eu tive quando eu fui para a escola, levar isso lá. Então, eu me lembro que eu passei um semestre em que eu ia para a escola e entrava numa sala de aula e às vezes eu nem sabia o que eu ia falar para esses adolescentes na escola, mas na hora que eu chegava as coisas iam surgindo e no final desse semestre já tinha um manual inteiro já feito em que a ideia era treinar esses adolescentes primeiro para saber investigar a mente. E quem faz a investigação é o detetive, não é isso? Então, uhum. eu criei a figura do detetive da mente. Ai, que Então, legal. e que instrumento o detetive da mente usa? Então a gente tem uma espécie de registro com algumas perguntas que passou a receber o nome de lupa do detetive da mente. Então, quando o adolescente ele está com uma certa dificuldade, com alguns pensamentos negativos, então chama-se o detetive da mente, eu respondo essas perguntas que é a minha lupa.
E aí vai me ajudar, digamos, a diminuir minha ansiedade, vai diminuir, digamos, modificar a percepção que eu estou tendo de alguma coisa. E aí, então, vem um segundo passo em que, uma vez feita a investigação, ou seja, o adolescente, inclusive, ele aprende a fazer as perguntas e podem chegar a coisas complexas do tempo. Por exemplo, em terapia cognitiva tem uma coisa muito complexa que se chama crença nuclear, que é o nível mais profundo de cognição, que é como a pessoa se vê, como ela se percebe. Então, como ela se percebe, às vezes até inconscientemente, não estou dizendo nem que ela se percebe de fato explicitamente. Sim. E é engraçado que a gente pode, inclusive, ensinar o próprio adolescente a fazer isso. É claro que a gente não vai falar de crença nuclear, mas pode falar de acusação. Então, bora ver o que o detetive da mente descobre sobre isso. Aí, de repente, ao fazer as perguntas, a gente chega a uma conclusão. Olha, se isso aí tudo for verdade, o que o meu detetive da mente está investigando significa que eu sou burro. Ora, ou que eu sou incapaz. Ora, esse é o nosso conceito de crença nuclear. Mas aí ele pode botar essa incapacidade em julgamento. É aí onde a gente treina o adolescente para ser o advogado da mente. Aí a gente ensina como é que ele faz aquele processo. E depois a gente ensina o adolescente a ser o juiz da mente. É como colocar aquilo em, digamos assim, em perspectiva. E ser o próprio juiz de si mesmo. E aí, finalmente, a gente chega a uma fase final desse treinamento ou da terapia com o adolescente, que a gente chama isso de mestre da mente. Então, ele passa por 4 fases. Fazendo isso de uma forma lúdica, com uma linguagem própria do adolescente ou da criança, geralmente eles entram e gostam. Agora, você quer que eu conte um segredo? Conte, claro. O segredo é que eu levei isso para um consultório e passei a fazer isso com os adultos, e está funcionando. Ou seja, os adultos gostam também disso. Eles gostam dessas metáforas de detetive da mente, de advogado da mente, juiz da mente. E o segredo maior ainda é que eu estou usando isso com advogados, com procuradores, com juízes, e eles gostam. Gostam da coisa lúdica, né? Gostam da coisa lúdica, é mais relaxar. fácil lembrar. Por exemplo, eu não falei para você aquele modelo cognitivo ali no início, ou seja, a gente tem de ensinar as pessoas a separarem o que é o acontecimento, o que é o pensamento, o que é o sentimento e o que é o comportamento. Você reparou a terminação dessas palavras? Tudo termina com mento. Então é a investigação dos 4 mentos. Não tem como não se lembrar depois, não é isso? Muito legal, fantástico, fantástico. Tem várias pessoas fazendo perguntas aqui. Algumas. Uma das perguntas que eu vi que me saltou aqui foi: ansiedade tem cura? Foi uma das perguntas que uma das pessoas... Aí elas, é engraçado que uma pergunta e outra mesmo responde, viu? Então já até responderam, mas... É que na psiquiatria, na realidade, a gente não usa cura. E depois a gente tem de dizer o seguinte: olha, no dia que eu curar a ansiedade, eu morri, porque a ansiedade é algo absolutamente necessário para a nossa sobrevivência. Então, o que a gente tenta, de alguma forma, tratar são os transtornos de ansiedade. E a gente não usa muito essa palavra cura, porque cura ela tem parte do princípio que a gente sabe qual é a causa. Por exemplo, se eu tenho uma fratura na perna, e aí eu vou para o ortopedista que faz ali um tratamento e me faz uma cirurgia, eu posso ficar curado do meu trauma da perna. Eu posso ficar curado de uma infecção, até mesmo do coronavírus. Mas em psiquiatria a gente usa mais um termo de remissão, que é o desaparecimento dos sintomas. E às vezes a gente consegue fazer com que esses sintomas desapareçam completamente. Às vezes esses sintomas eles desaparecem completamente, às vezes durante a vida inteira. Que seria o equivalente à cura. Eu gosto muito, por exemplo, de tratar transtorno de pânico, porque transtorno de pânico é uma das coisas que às vezes a gente consegue fazer uma remissão desses sintomas de forma permanente, né? Mas curar a ansiedade é algo absolutamente indesejável. Eu quero minha ansiedade. Sim, claro. Porque ela me protege, né? Sim, protege, motiva, faz sair do lugar. O contrário da ansiedade é uma apatia total. Que a gente vai ficar indiferente. Aliás, eu costumo dizer que qualquer emoção, tristeza, ansiedade, inveja, ciúme,
elas não estão aí porque o Criador ou a natureza quiseram realmente nos encher o saco e nos atrapalhar a vida. Elas estão aí porque elas tiveram uma função na evolução, né? Ou seja, eu precisava invejar alguém para tentar imitar essa pessoa e fazer o que ela, por exemplo, fez. Eu precisaria invejar alguém numa certa posição, por exemplo, eu invejo um professor Stahl, você citou o professor Stahl. Ou seja, eu senti uma inveja imensa do professor Stahl quando eu conheci o livro dele. Mas o que eu fiz com a minha inveja? Eu fui lá e traduzi o livro dele e trouxe para o Brasil. Depois ele foi convidado a vir para o Brasil. Depois ele se transformou em um grande amigo. Daqui a pouco eu estava ensinando com o livro do Stahl. Eu quero meu ciúme, eu quero sentir ciúme, não ciúme patológico. Sim. Porque se a minha esposa diz assim, olha, eu não tenho ciúme nenhum absoluto de você, eu posso até me perguntar, será que ela gosta de mim? Será que ela me ama? Não é isso? Então, o ciúme numa devida medida, ou qualquer emoção numa devida dose, é absolutamente adequado, digamos, até a nossa sobrevivência. Agora, essa semana eu fiz num congresso uma peça teatral onde aqueles que leram Dom Casmurro sabem provavelmente que Bentinho e Capitu, ali tem muitas dúvidas, não? Aquela pergunta de se Capitu traiu Bentinho, eu acho que ali é delírio, na realidade. Nós não temos absolutamente a versão de ninguém, porque ninguém sobreviveu para saber, não é isso? Então eu fiz uma peça teatral, ou seja, envolvendo o ciúme de Bentinho, só que realmente foi o próprio Bentinho que se sentou nas cadeiras para defender Capitu e para acusar Capitu e para se posicionar como jurado em relação a Capitu. Que legal. O resto eu não conto para não dar spoiler. Não não. Se quiser que vá. E é importante você ressaltar essa questão das emoções, né? Porque a gente está numa era assim, de muita medicação e, às vezes, de medicar sentimentos que não são transtornos. Então, assim, para a gente estar muito atento ao que é um transtorno, o que é somente um sentimento, o que é uma fase, né? E não entrar nessa... O que é um luto, por exemplo, eu não preciso medicar luto, não é isso? Então, a gente pode patologizar algumas coisas que não são patologias, não é isso? E, ao mesmo tempo, a gente não pode cair no outro extremo de não tratar aquilo que precisa ser tratado, às vezes com medicamento mesmo. Se eu tenho um quadro depressivo importante e o medicamento eu sei que me ajuda, eu tenho de prescrever esse medicamento. Se eu tenho um quadro depressivo leve, eu, normalmente, quando se trata de quadro depressivo leve, eu não passo medicamento. Eu geralmente, se for a escolha do paciente, a não ser que o medicamento seja a escolha do paciente, mas eu geralmente prefiro ensinar essas coisas ao paciente, porque normalmente ajuda. Normalmente a abordagem psicoterápica é suficiente para isso. Às vezes, com um quadro mais de moderado para lá, aí por que não fazer as duas coisas? Usar o medicamento ao mesmo tempo usar a terapia, que a gente sabe que um potencializa o outro, né? Claro, sempre. É curioso, assim, esses dias eu atendi uma adolescente, uma muito jovem, 20 e poucos anos, e com uma situação complexa familiar, né? E com um quadro depressivo, mas um quadro depressivo leve. Se eu medico ela naquele momento, ela nunca vai sair dessa posição familiar. Porque vai remitir aquele sintoma, ela vai ficar numa zona de conforto e ela não vai se posicionar diante dos conflitos que vão existir novamente. Então, eu disse, olha, você vai procurar terapia, eu vou te ver daqui a um tempo. Se for necessário, a gente medica, mas você vai aguardar um pouco. Porque eu acho que é a chance, né, de elaborar. Você utilizou uma expressão, zona de conforto, e existe um termo técnico em terapia cognitiva, que inclusive foi criado por um terapeuta inglês conhecidíssimo, que é o Salkovsky, Safety Seeking Behavior, comportamento de busca de segurança, que as pessoas acabaram resumindo para comportamento de segurança. Então, o que é comportamento de segurança que normalmente ocorre? Por exemplo, se a gente tem uma fobia social, qual é o meu comportamento de segurança? Eu me esquivo. Eu, por exemplo, evito fazer perguntas numa sala de aula, ou eu evito comer num restaurante, ou eu evito passar numa sala cheia, porque eu tenho fobia social, não é isso?
E aí, eu posso, por exemplo, tomar álcool como comportamento de segurança. Ou eu posso simplesmente tomar um benzodiazepínico. E a gente sabe que nessas coisas em que a exposição, que a terapia cognitiva usa, se a gente realmente dá um benzodiazepínico e faz a exposição, o tratamento realmente funciona menos. Ou seja, é importante que o indivíduo de fato fique ansioso, faça com ansiedade essa travessia, porque eu, na realidade, já fiz uns 4 workshops daquele. Então, eu fiz um de fobia social também, foi o último. Eu fiz outro de transtorno de estresse pós-traumático, então eu já fiz uns 4. E a gente sabe, por exemplo, que uma das coisas que o terapeuta cognitivo faz é justamente fazer com que o sujeito realmente não utilize o seu comportamento de segurança, ou seja, é uma espécie de treino de desconforto. É muito importante que a gente treine o indivíduo para tolerar desconforto. E aí eu costumo dizer, sem desconforto não há saúde. Né? Sem desconforto não há saúde nem financeira, nem estética, nem nada. Ou seja, nós temos na realidade de tolerar desconforto de uma dieta, nós temos de tolerar o desconforto de exercício físico, porque o corpo precisa de desconforto para crescer músculo, por exemplo. Né? Sim, a gente precisa desses limites para a gente avançar, né? Então, de uma certa forma, né, esses incômodos são necessários. Perfeito. Exatamente, exatamente. Tem um paciente, assim, tem um paciente, não, falando de paciente, tem um seguidor perguntando Esse sobre é o pensamentos nosso vício de linguagem, né? Sim, sim, sim. Perguntando sobre pensamentos obsessivos, se é uma falta de entendimento da pessoa sobre o próprio problema, né? Se tem uma relação do pensamento obsessivo compulsivo com questões individuais. Tem uma Olha, veja ideia bem, assim, saber de onde veio isso é também buscar causas, e vai ser muito complicado a gente buscar causas dos pensamentos mais obsessivos, que são, na realidade, se você estiver falando especificamente do transtorno obsessivo compulsivo, essas obsessões são pensamentos intrusivos, não é isso? E é possível que em determinado momento eu tenha determinados pensamentos que eu utilizo exatamente para me defender. Eu posso utilizar pensamentos como rituais. Não para o próprio pensamento, mas eu posso, por exemplo, utilizar rituais mentais. Né? Eu posso repetir mentalmente números. Tudo isso, na realidade, é uma forma de, digamos assim, é uma forma de ritual, que é a compulsão, e a própria compulsão é um comportamento de segurança. Então, o que eu faço? Eu, na realidade, o que funciona quando há compulsões? O que funciona é exposição e prevenção de resposta. Essas são as técnicas que de fato funcionam. O que é prevenção de resposta? É você não fazer o ritual. Então, o indivíduo é impedido, claro que é impedido entre aspas, porque na terapia ele próprio vai se impedir de fazer o ritual, e aí esses pensamentos eles vão ficar até mais fortes. Mas o que ele vai perceber é que esses pensamentos, que são as obsessões, elas tenderão a desaparecer na medida que a catástrofe não aconteceu. Né? Então vamos imaginar que se eu não, por exemplo, acender e apagar a luz diversas vezes, um parente próximo meu pode ficar doente. E que é uma coisa complicada, porque o indivíduo ele fica apavorado, porque ele acredita de fato nisso. Então, esse ato de acender e apagar a luz várias vezes, ou de checar uma porta, ou de fazer qualquer ritual, tem de passar pela exposição. E a única coisa que vai desmentir é o fato do indivíduo realmente não obedecer ao ritual. Né? resistir E depois a ele isso. percebe que essa coisa catastrófica não aconteceu. E não tem nada a ver, que às vezes muita gente perde muito tempo da vida tentando entender aquele pensamento obsessivo, sendo que ele não tem uma razão, não tem uma Ele é um relação. artefato, Sim. e eu posso, na realidade, até dar uma interpretação para esse pensamento obsessivo, mas como é que eu tenho uma garantia de que esse meu entendimento é o entendimento correto? Que aquela interpretação que eu dei é a interpretação correta? Complicado, não? Complicado, complicado. E pouco produtivo e extremamente angustiante. Né? Então, alguém perguntou se está relacionado com inteligência emocional, a terapia cognitiva.
É uma forma de inteligência emocional, porque uma das coisas que a gente faz com terapia cognitiva, até inclusive, eu gostaria até de dizer que normalmente ou frequentemente a terapia cognitiva ela é acusada de não lidar com as emoções, o que é absolutamente injusto, né? Então, Uhum, algumas outras linhas de terapia acusam ou dizem, olha, a terapia cognitiva ela é muito racionalista, então uhum, ela de alguma forma negligencia a emoção. O que uhum. eu vejo não é assim. A emoção na terapia cognitiva é um elemento central. E na medida em que você aprende, usa as técnicas para isso, essa é uma forma de regulação emocional. Portanto, uma forma de aprender a ser inteligente emocionalmente. Não é? Sim, 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 sim. Amiga. Irismar, quem tem interesse em fazer a formação, em terapia cognitiva, como é que deve proceder? O que é que deve fazer? Está na hora que vai começar uma turma logo, logo, agora em setembro. Então, Uhum, normalmente, como é que acontece a formação? uhum, Eu dou aula. Hoje eu só dou curso online. Ou seja, uhum. eu fiz Antes essa de excelente. pandemia. Antes de pandemia, já tem 3 anos que eu só dou curso online, ou seja, funciona perfeitamente, porque eu resisti durante Uhum, muitos anos, porque meu curso é muito prático. E essa minha uhum, resistência é porque, como ele é prático, eu não sabia como fazer as práticas. Depois eu descobri no Zoom que eu posso colocar as pessoas em salas separadas e as pessoas podem, na realidade, ficar em pares ou em trios, em pequenas equipes, trabalhando e fazendo as práticas. E eu posso visitar essas salas. Então, o curso, na realidade, são 2 horas semanais. O próximo curso vai acontecer todas as quartas, de 7 às 9 da noite. E, além uhum, desses 7 às 9 da noite, tem ainda trabalho em vídeo. Você pode ver mais 2 horas de vídeo durante a semana. É um uhum, curso que dura um semestre, em torno de 5 a 6 meses, a depender do número de feriado, ou seja, é um semestre. Ou seja, se uhum, você investe entre 2 horas para assistir a aula e fazer as práticas, e mais 2 horas de vídeo, essa é a formação. Se você uhum, quiser ser certificado para dizer assim, olha, eu uhum, quero ser terapeuta cognitivo processual, além disso, tem de assistir a esses seminários que continuam disponíveis. Esse que você falou que assistiu foi o de Pânico, não é isso? foi de Continua pânico. disponível porque foi gravado, o Sim. de TEPT continua disponível, o de TOC continua disponível, o de Fobia Social continua disponível. Agora, no dia 26 de setembro, vai ser o de Depressão e Suicídio. Esses workshops, eles têm convidados, a partir do último, convidados internacionais. Então, o primeiro módulo, são 6 horas, né? Começa às 10, termina às 18, mas o primeiro módulo da Uhum, manhã a gente tem uma convidada internacional que trabalhou com Aaron Beck nessa parte de suicídio, que é a Amy Wenzel. Então, uhum, para fazer a formação completa, para ser certificada, precisa pegar esses workshops, precisa fazer, digamos, esses 5 a 6 meses de de curso. aulas, mais os Uhum, vídeos, e no final tem um pequeno exame de qualificação de 2 horas, que o indivíduo mostra para mim que aprendeu as técnicas e tá, então já vira terapeuta cognitivo uhum, processual. O ideal é que o indivíduo já tenha algum conhecimento de terapia, qualquer tipo de terapia antes, mas não é uma exigência, certo? entendi, entendi. Então, é só dar uma O olhadinha curso, no então, tem esse site, né? O aspecto. site da terapia. Qual é o Como é? site? Isso que eu te pergunto. Qual é o Olha, o site? site se você depois puder botar aí, eu poderia Eu coloco. teria de escrever, ou seja, é Eu, www.terapia cognitiva processual, tudo junto. Então, www.terapiacognitivaprocessual.com, não tem BR, certo? tá, .com. E aí, com isso, você tem lá informação, eu vou por exemplo, colocar. cursos, formação, e aí é só lá clicar e você Uhum. já se inscreve, né? Ah, eu vou fazer Então, nós isso. já Então, temos ainda salvar, eu já algumas coloco na vagas, descrição. temos ainda algumas vagas para formação. Que bom. E é um curso que tem muita Então é coisa melhor prática, correr. pelo que você está dizendo. Olha, prática o tempo todo, prática o tempo todo. Então, como é Uhum, que funciona? Eu explico a teoria, não faço isso longamente. uhum, Uma vez explicando um uhum, pedaço da teoria, eu faço uma demonstração, por exemplo, eu e você aqui conversamos, você é a paciente, eu sou o terapeuta, e aí nós conversamos e eu uhum, ensino para você as técnicas como paciente. E aí, uma vez que eu faço essa uhum, demonstração, eu divido o pessoal em pequenos grupos, às vezes em pares, para que eles façam essa demonstração, um sendo paciente, o outro sendo terapeuta, e inverte.
Quem foi terapeuta vira paciente, quem Legal. foi paciente vira terapeuta. Com isso, o indivíduo vai praticando, o que é muito legal, porque é praticar fazer terapia online, que é justamente o que se faz hoje. Como é que eu Sim. posso fazer terapia cognitiva online? Você já aprende no curso, porque é assim o treinamento, né? Que bom. Fantástico. Irismar, a gente já está no tempo limite. Eu só tenho muito a lhe agradecer, viu? Sua generosidade de ceder o seu tempo, né? Que eu sei que é um tempo disputado. Muito Para mim obrigada. foi um prazer, Patrícia. Muitíssimo obrigada. Me sinto muito E honrada. obrigado a E você acho por me dar também essa chance de falar com grande parte que eu imagino do pessoal, talvez seja da área aí de Vitória da Conquista, né? De voltar um pouquinho a sim, isso aí. sim, muita gente de conquista, muita gente de conquista. E de vez em quando ele encontra por lá, a gente se bate Pois eventualmente. é, pois é. Pois é. Grande Pois é. abraço, tá bom? Um Muito abraço, obrigado a obrigada. Um você e obrigado a todo abraço. mundo que teve paciência É aí de me escutar até isso. agora. Eu vou deixar salva e vou colocar o site. Ok, tá bom. Depois você Tá me manda o bom? link disso aí para a gente poder. O Coloco, link eu vou desse. colocar assim. Vou lhe Ok, marcar e vou botar o link, vou lhe enviar. Tá bom? ok, tá Boa ótimo. Um noite. abraço para Tchau, você, um tchau. abraço para Um todos. Boa abraço. noite. Um abraço. Boa noite.